Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Eu sei que o tema não é tão simples como a gente gostaria, porque talvez essa seja uma das sensações mais complexas que a gente pode sentir. É quando nós olhamos para os lados, para a vida, e parece que todo mundo foi e a gente ficou. E não é por inveja daqueles que avançam, mas é porque talvez dentro de nós há uma crise. Será que Deus então não tem nada comigo? Será que Deus não tem um plano comigo? Porque fulano aconteceu, Beltrano aconteceu e eu ainda estou no mesmo lugar. Eu quero declarar que essa palavra vai colocar fogo nos seus olhos e você vai fazer uma descoberta nessa mensagem. E essa descoberta vai curar essa sensação dentro de você. Amém? Aleluia! Amém? Olha, eu só tenho duas coisas para falar para você. A primeira é porque a gente ficou corajoso esse ano. Corajoso e talvez um pouco com fé, muita fé. Nós vamos chegar nas 20 milhões de pessoas dentro do nosso canal aqui do YouTube. Então, meu lindo, essa é a hora. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Você está aqui toda semana e não se inscreveu? Ó, o pessoal está clamando. Ativa o sininho, se inscreve. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. 2026 é o melhor ano da nossa vida. É o ano onde você terá Cristo como a sua prioridade. Então já se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você. Curte o vídeo. Esse vídeo, quando você curte, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom. E manda para mais gente. Compartilha, manda nos grupos do WhatsApp, dos inimigos. Manda para todo mundo, coloca no Instagram, para geral. E por último, eu quero te fazer um convite. Deus está fazendo algo extraordinário. Enquanto você assiste essa mensagem, tem uma carreta, é isso mesmo, um palco sendo construído para uma cruzada evangelística que não vai parar no nosso Brasil. Você tem noção? E tudo isso através da nossa associação evangelística. Se você ainda não conhece, eu vou deixar todas as informações aqui abaixo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador e em breve você pode ser um evangelista. Você tem noção? Então, meu lindo, se prepara, porque você não vai assistir, você vai participar. Amém? Vamos para a mensagem. E só para dar uma moral, nós estamos em Americana. Tem que respeitar. Olha, eu tenho uma palavra para você. E essa palavra, ela não é uma sensação, sabe, como eu posso explicar? Não é uma coisa que só você pensa. É uma coisa meio que coletiva. E não é só porque a gente se compara. É porque às vezes a gente se olha no espelho e temos a nossa crise. Quem tem mais de 30 sabe. Amém. Quem tem mais de 30, levante a mão. Meu Deus. Saudade de quando eu pregava só para adolescente. Mas já passou a saudade. A gente que tem mais de 30 sabe que existem alguns marcos da nossa vida, que coisas comuns já precisam ter acontecido. Então, em algum momento, inevitavelmente, vai parecer que você está atrasado. Em algum momento vai parecer que você não prosperou e todo mundo prosperou. Em algum momento vai parecer que todo mundo construiu família e você não construiu. Em algum momento vai aparecer que todo mundo está de férias e só você está trabalhando. Em algum momento vai parecer que todo mundo desfruta
e só você que ainda está suando a camisa. E essa é a sensação, mas o pior de todos é quando essa sensação é apontada para um lugar onde a gente não consegue controlar. É quando você se sente isolado pela ausência de um propósito divino para você. Porque viver é bom, mas viver o propósito é extraordinário. Quando a gente vive o nosso propósito, a vida faz sentido, sabe? Só que a loucura é porque parece que alguns são tão rápidos, parece que outros são tão lentos. Parece que para alguns é piscar de olhos, e para a gente está olhando e está dizendo: o que aconteceu? E aí a questão é a sensação de invisibilidade. Todo mundo vem e vai embora, e a gente ainda nem veio direito. E aí é nesse ponto que eu quero te mostrar algo na Bíblia, e que vai ser algo que vai curar você para sempre. Eu vou falar de novo para ver se a reação é contagiante. Que vai curar você para sempre. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo 48. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo 48. Diz a Bíblia: Natanael lhe disse: de onde você me conhece? Jesus respondeu dizendo: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu vi você lá. Não, peraí. Não, é que você precisa ver a cena. Você precisa ver a cena. Eu vou ler um pouquinho antes para você ver a cena comigo. Você promete que você vai, quando chegar aqui de novo, você vai dar um soco no irmão do lado para ele glorificar junto com você? Você promete? Porque, vamos de novo então. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontrar a Filipe. E lhe disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida. Jesus está encontrando os discípulos, amém? Você está comigo? Vamos lá. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro, amém? Filipe encontrou Natanael e lhe disse: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe encontrou Natanael. Natanael não estava procurando ninguém, Natanael estava vivendo. Aí Filipe encontrou ele e falou: Natanael, nós encontramos o Messias. Isso, me ajuda. Nós encontramos o Messias. O Natanael está assim, irmão, cara de glúteo. O Natanael não está procurando nada. Sério? Aí calma que vai piorar. Aí Filipe encontrou Natanael e disse: olha, nós encontramos aquele que escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver alguma coisa vinda boa de Nazaré? Irmão, Natanael não tem expectativa nenhuma nesse encontro. Nenhuma, zero expectativa. Sabe você ir para um rolê aleatório da vida e não tem expectativa nenhuma, tanto faz, tanto fez, e ainda menospreza? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está entendendo? Veja, o que ele está fazendo? Ele está vivendo, ele está sobrevivendo. Ele ainda não descobriu o propósito da vida dele, então ele não tem grandes expectativas acerca de nada. Ele está vivendo. Só que enquanto ele está vivendo, já descobriu o propósito e já está falando com ele: Filipe, olha, Natanael, encontramos. A gente encontrou. E o Natanael está: sério? Sério? Nossa, de Nazaré? Não, eu conheço a galera de Nazaré. Impossível. E aí, calma, agora vai continuar, agora vai. Agora nós estamos chegando lá, prepara. E aí então Natanael lhe disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: vem e veja. Às vezes a gente só precisa de um Filipe que pega na nossa mão e fala: vem aqui ver.
vem ver. Só que a parada é porque Natanael está chegando e Jesus já está olhando para ele aqui, ó. Você sabe quando você chega num lugar e tem alguém te olhando, você começa a fazer assim? Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael respondeu dizendo: de onde tu me conheces? Aí Jesus respondeu dizendo: antes que o Filipe fosse te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Era agora. Antes de o Filipe te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Não, você não me pegou, então eu vou traduzir. Antes de o homem te ver, eu já sabia quem você era. Antes de alguém te escolher, eu já havia escolhido você. Você não me achou, eu achei você. Você não veio atrás de mim, eu fui atrás de você. Você não tinha capacidade para me encontrar, e antes de me encontrar, eu já estava te acompanhando há muito tempo. Vai melhorar. Vai melhorar. Versículo seguinte, um versículo depois, Natanael disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: tudo isso porque eu disse que vi você debaixo da figueira, tu crê? Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus dele a brava e fez ele ver que o que ele experimentou não é nem o começo do que Jesus tinha para ele. Jesus estava dizendo: você está impressionado só porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Se você crê, coisas maiores do que estas verás. Acabou. Tudo na nossa vida zera aqui. Lembre-se, você era invisível até descobrir esse texto. A partir do momento que você descobre esse texto, a primeira coisa que você entende é que você não está invisível. Jesus já sabe exatamente quem você é. Jesus já sabe exatamente o que você precisa. Jesus já sabe exatamente para onde vai te levar. Talvez não aconteceu ainda, mas a boa notícia é: Filipe está indo buscar você pela mão hoje. Não é possível que você não entendeu o ponto. Eu vou melhorar. O Filipe acabou de encontrar você e acabou de revelar aquilo que você precisava saber. Você se sentia sozinho? Você nunca teve. Você acreditava que não tinha propósito para você? Sempre teve. Você acreditava que ninguém te via? Ele já estava te vendo. Você acreditava que não havia nada para você te esperando? Já havia, e nada mudou. Só que agora vai começar. Você não tinha expectativa, você não tinha planos, mas ele encontrou. Bom, eu poderia continuar e parar aqui. Na verdade, podia até parar aqui. O problema nosso é só um: é a gente lembrar quem somos. Por isso que o texto é tão poderoso. Se a gente lê de maneira superficial, a gente não consegue entender rapidamente do que se trata. Porque primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender: o que significa esse negócio de viu debaixo da figueira? O que é isso? Como assim? Te vi debaixo da figueira? Porque a nossa cabeça tenta imaginar o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Veja, o ambiente da figueira, esse lugar de baixo, era um lugar de reflexão. Era um lugar, alguém que ficava ali isolado, quieto, calado. Não havia conversa, não havia diálogo, não havia nenhum tipo de expectativa. Era só um lugar onde você ficava parado. Então, quando Jesus diz que viu ele debaixo da figueira, veja, ali não é a coisa mais importante, mas é importante por um motivo. Significa que Jesus acessou ele num lugar onde ninguém poderia acessá-lo.
aonde os pensamentos dele não tinham voz, aonde ninguém de fato sabia quem ele era. Ali ele não é ninguém, ele veja, ele está calado, ele está quieto, e no lugar da invisibilidade, a Bíblia diz, ele viu ele. Só que aí Jesus está fazendo algo melhor e muito mais poderoso. Ele diz, eu vejo em você um verdadeiro israelita. Ele está dizendo, eu vejo em você o que você não enxerga em você. Eu vejo em você o que o teu espelho não conta para você. Eu sei coisas sobre você que você nem sabe. Jesus está fazendo um paralelo lá com Jacó. Jesus está voltando no Velho Testamento e apresentando uma realidade para ele. Está provando a identidade, está mostrando o cuidado, o favor, e está tirando o peso de qualquer culpa futura. Eu sei quem você é. Não é só porque eu vi debaixo da figueira, mas é porque eu sei de você antes de você se formar no ventre da tua mãe. Eu não sei de você agora, eu sei das gerações que vieram antes, e eu já sei das gerações que virão após você. Sabe qual é a loucura de tudo isso? É porque a nossa crise maior é a ausência de propósito. Porque nós estamos apenas vivendo, e quem apenas vive, sobrevive, de fato não desfruta daquilo que Deus tem. Eu compreendo que isso é uma máxima de muita gente, que está vivendo a vida inteira, prospera, casa, mas ainda assim se sente atrasado. Sabe, seja coerente de verdade. Se você pudesse hoje tomar uma decisão sobre a sua vida, e a pergunta fosse, se essa é a única vida que você pode viver, essa é a vida que você quer para sempre? Talvez você já esteja ganhando dinheiro, talvez você já esteja no olhar social bem, mas a pergunta é, essa é a vida que você quer para sempre? A maioria de nós responderia não. E sabe por quê? Porque nós ainda não encontramos o propósito naquilo que estamos fazendo. Porque nós ainda não descobrimos de fato quem somos. Por isso a importância de Cristo na nossa vida. Enquanto Filipe não busca Natanael, Natanael está vivendo à toa. Natanael está vivendo os seus momentos da vida. Só que quando chega Jesus na vida dele, ele vai descobrir que há algo além do que ele havia planejado. Há algo além do que ele havia, preparado. Só que aí a questão que muda o jogo não foi Filipe que te encontrou. Eu te vi antes do Filipe te trazer aqui. Sabe qual é a nossa realidade? Às vezes nós acreditamos que o nosso propósito será através de homens. A gente acredita que serão pessoas que ativarão o nosso propósito. Não, lindos, eles até podem ser instrumentos, mas antes de um homem chegar, foi Jesus que nos encontrou. Antes de um homem chegar, foi Ele que nos achou. Antes de qualquer coisa, de qualquer porta se abrir, foi Ele que estava lá no começo. Você entende isso? Agora, compreenda comigo que quando a gente entende que somos vistos pelo Senhor, que Ele já sabe quem somos, então já precisamos tirar algo da nossa vida. Quem foi encontrado pelo Senhor será achado pelo seu propósito também. Então nós não estamos atrasados. Eu vou melhorar isso para você. Veja, a gente ouve e fala, Deus não está atrasado. A gente declara isso, Deus não está atrasado. Mas hoje eu quero dar uma outra palavra para você. Você também não está
atrasado, você não ficou para trás, você não foi esquecido, você não foi, não se tornou invisível. Não, Deus já viu você, Deus já escolheu você, e o plano de Deus é perfeito e é muito melhor do que você pode imaginar. Então, ao invés de tentar encontrar justificativas para dizer por que para trás ficou, busque a presença dele, porque aquele que te viu primeiro vai te colocar no caminho perfeito para a glória dele. Aquele que te viu primeiro, aquele que te encontrou aonde ninguém te achou, aquele que te viu aonde ninguém te viu, nele repousa o seu propósito e a sua esperança. Ei, lindo, você não está atrasado. Talvez você só está longe dele, talvez você só está longe da presença dele, mas na presença dele, o que era distante ficará perto, o que era impossível se tornará possível, o que era sonho será o seu testemunho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Olha, eu preciso lembrar de algo aqui. Uma das coisas que muda toda a nossa vida é quando descobrimos que fomos achados por Jesus. Isso aqui cura qualquer ferida dentro de nós, porque toda a sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que está no centro da vontade de Deus e que no tempo dele tudo que é perfeito e agradável acontece. A sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que nós não estamos no controle da nossa vida, mas que o Senhor está controlando todas as coisas. Ei, a sensação de que todo mundo foi e a gente ficou acaba quando a gente descobre que o que Deus tem para nós é diferente. E porque ser diferente, nesse caso, é ser específico para o plano de Deus para a sua vida. Pode não ter acontecido ainda, mas acontecerá no tempo certo e será muito melhor do que o que você planejou, porque mesmo quando você não estava procurando por isso, ele já havia encontrado você. Você entende? Filipe chamou Natanael, mas Natanael já tinha sido visto por Jesus antes de ser chamado por Filipe. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Eu voltei para Jesus dia 23 de abril de 2009. Mas antes do dia 23 de abril de 2009, Jesus já sabia exatamente aonde eu estava. Jesus já sabia exatamente o que eu estava vivendo, já sabia exatamente aquilo que eu precisava. E o que mudou a minha vida foi eu estar na hora certa, no lugar certo, na presença dele. Ainda não, agora vai. Você só vai descobrir de fato tudo o que tem para viver quando estiver perto dele. Debaixo da figueira só ele te vê. Na presença dele todos verão. Na presença dele você vai entender. Na presença dele você vai descobrir. E mesmo que a sua expectativa estava baixa, na expectativa não estava tão alta, tão elevada sobre a sua vida, na presença dele você vai descobrir que é só o começo. E se você creu por isso, pode ter certeza que tem coisas ainda maiores para serem vividas, e tem coisas ainda maiores para ele fazer, e tem coisas ainda mais incríveis para ele fazer na nossa vida. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui, para mim é visual isso. O Natanael deve ter chego com cara de glúteo na presença dele. É inegável isso para mim. Filipe, eu não consigo imaginar outra coisa. Ele tinha um preconceito de Nazaré, pode vir algo bom. Eu anotei aqui, isso aqui, eu anotei, porque eu fiquei pensando, a cara dele, eu queria a cronologia dos fatores, os fatos. Eu pensei o seguinte, tá debaixo da figueira, ele tá cabisbaixo, tá assim, tamo aí. Não tá esperando nada, irmão, tá vivendo. Mais um ano.
mais um ano, pá, entendeu? Aí de repente chega um doidinho e diz: Felipe Natanael do céu. Felipe falou: o que foi, rapaz? Sabe daquele que Moisés falou na lei? Nós achamos ele. Aí Natanael faz: sério? Natanael falou: sério? Qual é o nome dele? Jesus Cristo from Nazaré. Irmão, muito bom. Aí, Nazaré? Vocês estão viajando? Nazaré? Capaz. Aí, irmão, você entende que tudo leva a crer que a expectativa dele está super baixa, até chegar na frente de Jesus. Você não pegou, eu vou melhorar. A sua expectativa é baixa, os seus sonhos são pequenos, sua realidade é limitada, até você chegar na presença de Jesus. Vou melhorar. Você parece atrasado, invisível e que perdeu o timing de viver, até chegar na presença de Jesus. Seu caminho era curto e previsível, até chegar na presença de Jesus. Quando você chega na presença dele, você descobre que antes de o encontrá-lo, ele já havia te achado. Antes de você amá-lo, ele já amava você. Antes de você escolher ele, ele já havia escolhido você. E aquilo que para você parecia ser a vida para sempre, não era nem perto daquilo que ele tem para você. Mas lembre-se, não começou debaixo da figueira. Para você não, para ele sim, mas para você começa agora, na presença dele, na frente dele. O olhar muda, a expectativa vai para outro lugar. Por uma pequena palavra de alguém que foi lembrado do que era, reconheceu ele como Rabi e se tornou discípulo de Jesus. E eu queria só que você soubesse, Natanael está lá no final junto com Jesus. Natanael não tinha noção do que iria viver. Natanael não tinha sombra de dúvida depois daquilo que poderia experimentar. Natanael não é uma figura importante nos milagres. Você não vê nenhum milagre com Natanael aparecendo, pelo menos ninguém contou. Mas quando você chega no final da história, Natanael está lá junto com Jesus, provavelmente dizendo: não imaginava que ia viver nem perto disso. Não precisa nem ter um milagre com meu nome, só o fato de eu ter andado com ele, visto ele, caminhado perto dele, valeu a pena. Ô Natanael, antes de você me encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Sabe, eu entendi algo e escrevi para não esquecer. Isso aqui eu preciso ler. Antes de Jesus chegar, a gente chama algumas coisas pelas palavras erradas. Você promete que você vai guardar isso no seu coração e nunca mais vai esquecer? Antes de Jesus chegar na nossa vida, nós chamamos as coisas certas pelas palavras erradas. A gente chama de atraso o que Deus chama de tempo perfeito. A gente chama de silêncio o que Deus chama de trabalhar no lugar aonde ninguém consegue atrapalhar. A gente chama de abandono de frustração, de menosprezo, aquilo que Jesus vai chamar de processo perfeito, que nos levará para o centro da vontade dele. E nesse lugar ouviremos a mesma coisa que Natanael ouviu:
Se você se impressionou só por causa disso, saiba que se você crer, eu vou fazer coisas maiores do que estas. A loucura de tudo é imaginar que no dia que Jesus salvou a minha vida, eu imaginei que Ele estava resolvendo só um problema. No dia que Jesus me respondeu, eu imaginei que Ele estava apenas me respondendo. E essa é a graça do amor de Jesus quando nos encontra. Porque aquilo que para nós era o fim da linha, era só o começo daquilo que Ele iria fazer em toda a nossa história. E sabe o que eu entendo a cada estação que passa? Por mais incrível que ela seja, a gente sempre vai dizer: é só o começo. Você quer receber uma palavra? Pode. 2026 acabou de começar. 2026 acabou de começar. E eu quero... Não, segura. 2026 acabou de começar. E a boa notícia é que logo no começo Jesus te achou. Te viu aonde ninguém viu. Sabe exatamente o que você sente, o que você pensa. E tem planos extraordinários para a sua vida. São maiores, melhores e mais incríveis do que tudo que você planejou até agora. E a boa notícia é que esse é o ano aonde você vai viver testemunhos extraordinários. Mas a notícia ainda melhor é que vai descobrir logo é que é só o começo. Ele viu aonde ninguém viu, Ele te achou aonde ninguém achou. E aí a gente entra num lugar aonde somos surpreendidos por Deus. Minutos atrás achávamos que estávamos atrasados. Minutos depois vai parecer que está tudo rápido demais e até perigoso. E é isso que Jesus faz. No começo do texto, Natanael está debaixo de uma figueira pensativo. Alguns versículos depois ele está vendo Jesus mudar o mundo e se tornou parte da maior obra da história que a humanidade conheceu. Talvez você não sabe, mas o Evangelho chegou por causa desses homens que não deixaram a mensagem acabar, que não deixaram a história ser apagada, sobreviveram e resistiram a tudo, porque entenderam que esse era o propósito da vida deles. Eu quero declarar no nome de Jesus que esse ano você vai descobrir o propósito da sua vida, que essa é a estação aonde coisas que não faziam sentido farão sentido para você. Que talvez aquela sensação de atraso que lhe dominava, de ausência de um motivo para acordar e dormir, sabe, isso tudo vai desaparecer, porque o seu propósito será claro como a luz do dia. E aquilo que para você não tinha sentido nenhum, agora vai ter. Porque se tem uma coisa boa na nossa vida é saber o propósito pelo qual nascemos. E sabe, nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. E quando nós estamos na engrenagem certa, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, o que parecia longe vai ficar perto. O que era impossível se tornará possível. E os testemunhos que pareciam distantes serão parte da nossa história. Em nome de Jesus. Eu quero que você pegue essa palavra e ore para que Deus coloque uma pessoa no teu coração. Uma pessoa. Eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém.
Eu quero que você entenda que a figura do Felipe é a figura do evangelista, é aquele que conta a boa notícia. Escute bem, eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém hoje. Você vai pedir a Deus um nome e você vai chamar essa pessoa e vai dizer: encontramos a razão para viver e existir. E ele tem nome, e o nome dele é Jesus. Você vai apresentar a essa pessoa, e aquilo que talvez demorou anos para acontecer, por causa de uma notícia, vai destravar um destino inteiro e para sempre. E você será parte dessa história. Faltava um propósito, você acabou de descobrir o primeiro: fazer o nome de Jesus conhecido por toda a terra. Amém e amém. Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. Mas a nossa intenção é caminhar com você todos os dias. E para 2026, Deus nos deu um presente e uma forma disso acontecer: o nosso devocional Oi Deus, sou eu de novo. Um devocional para 2026 e uma palavra para cada dia do ano, para você começar todos os dias dizendo: Oi Deus, sou eu de novo e eu preciso de uma palavra. Nosso devocional, para você que segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, está disponível com frete grátis e o link vai aparecer aqui embaixo. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não tem condição ou não tem como prioridade ter um devocional físico agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter ele de graça, exatamente todos os dias, através do nosso aplicativo, que está disponível na Apple Store ou na Google Play. Oi Deus, sou eu de novo. Também no nosso canal do YouTube, Oi Deus, sou eu de novo oficial, todos os dias. E claro, no Spotify, Oi Deus, sou eu de novo, nosso canal oficial por lá. Gratuito, todos os dias. Deus abençoe você e não... Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! 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 Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Oh, meu Deus do céu, você está aqui no vídeo por causa do título, né? E se eu estiver escolhendo errado? Sabe o que é isso? Você já está no caminho certo. Porque só o fato de temer a escolha errada já significa que você deseja um lugar. E o lugar que você deseja é o centro da vontade de Deus. E eu quero declarar no nome de Jesus que é isso que você vai viver em 2026. Você não vai ser precipitado, você não vai ser emocionado. Se tiver alguém emocionado perto de você, fala: ó, tá vendo? Você não vai agir no calor, você vai fazer de uma maneira aonde a sua colheita será extraordinária. Em nome de Jesus. Amém? Não, irmão, eu estou empolgado. Eu quero declarar que 2026 será o ano das decisões inteligentes. Será o ano das decisões que levarão você para o centro da vontade de Jesus. Será o ano onde você não vai cometer os mesmos erros que cometeu Será um novo ano, uma nova chance. Mas dessa vez você não vai fazer nada sozinho, não vai escolher nada sozinho. Você não vai se mover por experiência ou por histórias passadas. Você vai se mover debaixo de uma palavra e nunca mais vai agir sem uma direção. E por causa disso, será o melhor ano da nossa vida. Amém? Então agora, rapidão, duas coisas que eu preciso falar pra você. Primeiro, curte o vídeo. Rapidão, curte o vídeo.
Não é verdade, quando você curte o vídeo, o YouTube fala, nossa, que vídeo bom, e manda para mais pessoas. E como a gente quer que essa palavra alcance mais pessoas, então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa palavra, para quem é da sua confiança, de casa, que precisa ouvir isso junto com você, para que ninguém vá para um lado e você vá para outro. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. E olha, a gente já está pertinho de 20 milhões de inscritos. A fé move montanhas. Faltam só 9 milhões e um pouquinho. Então se inscreve, ativa o sininho. E agora, última coisa, eu quero que você seja parte da nossa associação evangelística. O que Deus tem feito é extraordinário, desde colégio lá no Paquistão, a projetos sociais no nosso país. E Deus está fazendo, e tudo através de pessoas como você. Pessoas que ajudam, que são voluntárias, que são parte, que não são apenas espectadores do que Jesus está fazendo, mas parte da grande colheita da nossa geração. Todas as informações que você precisa estão abaixo. E agora eu quero te convidar. Vamos para a mensagem. Aleluia. Eu confesso para você que essa palavra eu estava ansioso para pregar. Porque se tem uma coisa que coloca a gente em BO na vida, é fazer as coisas sem consultar ao Senhor. Irmão, se tem um negócio que bota a gente em BO um atrás do outro, é fazer o que a gente acha melhor ou proferir a seguinte frase, e você vai entender: deixa comigo, deixa que o Pai domina. Quer uma pior? Eu sei o que eu tô. É por isso que está dando tanto BO no mundo. É sempre um doidinho atrás de um botão dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Irmão, a palavra de hoje ela é constrangedora, mas ela é uma esperança viva para você, que entrou nessa mensagem por causa de um sentimento, que está aqui por causa de uma direção. Você não quer errar, você não quer tropeçar, você não quer se atrasar, você quer viver a vontade de Deus. E a boa notícia para você é que, para aqueles que querem, o caminho pavimentado já está preparado e pronto. Amém? Eu vou ler com você. 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 19, diz o seguinte: E Davi consultou o Senhor dizendo, devo subir até os filisteus e entregá-lo-ás em minhas mãos? E o Senhor disse a Davi, sobe, pois sem dúvida entregarei os filisteus nas tuas mãos. Amém? Olha só, deixa eu te explicar um pouco rapidamente aqui sobre quem é Davi. Davi resistiu à perseguição de um homem chamado Saul por mais de 15 anos. Só que agora Davi é o rei de Israel. Davi não é mais um perseguido. Davi não é mais um pastor de ovelhas. Davi não é mais um garoto no campo. Davi é simplesmente o rei de Israel. Não é alguém comum. É um rei falando o que você acabou de ouvir. Compreenda o que eu vou te dizer e não me leve a mal. Mas para nós, em alguns momentos da vida, a gente aceita conselho. Mas vai chegando um determinado momento da vida que a gente começa a ter a certeza que não precisa mais do conselho, que a gente sabe de tudo, que a gente já sabe exatamente o que precisa ser feito, como se tivéssemos uma receita de bolo e que se fizermos aquilo vai dar certo sempre. E a maior tentação do ser humano é tentar repetir histórias que um dia viveu com Deus na nova estação que acabou de chegar. Compreenda o que eu vou te dizer agora. Quando a gente vai amadurecendo, e todo mundo aqui sabe muito bem do que eu estou falando,
automaticamente algumas muletas deixam de ser usadas. Automaticamente a nossa experiência vai gerando um governo sólido sobre as nossas decisões. Só que no mesmo lugar onde há benefícios, também há problemas, que é justamente o lugar onde ninguém mais nos acessa. É justamente o lugar onde a gente começa a tomar decisões precipitadas, empolgadas, emocionadas. E aqui é o rei mostrando em aula o que ele faz quando precisa de alguém ou tomar uma decisão. Compreenda uma coisa, eu me lembro de ouvir uma história na minha casa. Eu não sei como foi na sua família, mas na minha família foi assim. Durante um tempo, eu tive no cenário da minha casa rejeição, palavras de maldição e um peso muito grande que a gente carregava na nossa família. Meu pai era um homem distante de Deus, e aquilo afetou toda a nossa família, afetou a nossa infância, afetou a nossa adolescência. Mas eu me lembro de algo muito importante que gravou na minha mente, me gerou um temor muito grande que me segue até hoje. O dia que Jesus salvou meu pai. Escute, olha como Deus é detalhista. Meu pai, no dia que voltou para Jesus, fez uma pergunta para Deus naquela experiência que ele teve. Jesus, por que minha vida está aonde está? E aonde foi que eu errei? E aí Deus mostrou para o meu pai. Eu estou tentando ser o mais fiel à história que eu vi quando tinha 16 anos de idade. Deus mostrou para o meu pai, ele chegando da firma onde ele trabalhava, de madrugada. E meu pai tinha uma Paraty. O farol estava aceso, tinha uma chuva leve caindo na nossa cidade. E ele chegou na frente do portão da nossa casa. Abriu o portão e quando estava entrando, o Espírito Santo falou para o meu pai: o seu erro começou quando saiu dessa casa para um lugar que eu não queria que você fosse. E aí o meu pai vai contando o que aconteceu quando ele foi para a casa nova. As propostas que não deveriam aparecer, que apareceram naquele lugar. As portas que não deveriam se abrir, mas que se abriram porque ele estava naquele lugar. E eu me lembro de ouvir aquilo do meu pai, e aquilo me deu um temor absurdo. E eu entendi que para a nossa vida dar muito errado, a decisão não precisa ser tão grande. Uma pequena decisão é suficiente para prejudicar todo o nosso futuro. E aí eu entro em Davi, mas só queria que você entendesse do porquê do meu temor. Uma história que sofreu a minha carne, na minha família, na minha casa. E sabe, talvez você está ouvindo e o tanto de mágoa que você carrega é justamente porque alguém tomou uma decisão sem consultar o Senhor primeiro. Talvez as dores que você carrega na carne são porque pessoas que deveriam ser sábias foram emocionadas e precipitadas na decisão que tomaram. Então colhemos dores de decisões que não tomamos, mas que doem na nossa pele, o que significa que podemos reproduzir na mesma maneira, com a mesma receita, sobre a vida dos nossos filhos se não termos cuidado. Então agora vamos para Davi. Entendemos exatamente aonde repousa a dor de tudo. E agora chega em Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aí a Bíblia começa dizendo que ele acabou de assumir o reinado. Ele conhece exatamente como é o inimigo. Ele já havia tido outras batalhas com aquele povo. Ele sabe exatamente os pontos fracos. Só que agora ele é rei de Israel. A decisão que ele toma não muda só a vida dele, muda a vida de uma nação inteira. O que ele faz não impacta só ele, impacta toda a nação de Israel. Sabe que uma das coisas mais importantes da nossa vida é aprender a calcular impacto. O que a gente decide, quem impacta. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Bom, eu preciso que você saiba, a decisão que você toma impacta diretamente a vida dos seus filhos. E aqui eu preciso te dizer que Davi é um exemplo incrível. Um rei carregado de vitórias nas costas, com um currículo invejável, vai até o Senhor para consultá-lo. Agora, a cena é Deus ouvindo Davi, que é o rei, que matou urso, gigante, leão, dizendo: Deus, eu devo subir contra eles.
Se eu fazer isso, o Senhor vai me entregar eles na minha mão? E aí a Bíblia diz que Deus fala para ele: pode ir, Davi, que eu vou entregá-los na sua mão. Amém? O que você talvez não sabe, porque eu não li, é porque a mesma cena se repete. Há uma nova chance, há uma nova oportunidade contra os filisteus. No mesmo lugar, no mesmo cenário, exatamente na mesma localidade, os mesmos inimigos. Então agora compreenda que se você está no mesmo lugar, são os mesmos inimigos, e uma vez já deu certo, a lógica é que dará certo novamente. Sim ou não? E esse é o problema de quem reproduz histórias. Porque deu certo uma vez não significa que dará certo novamente, entende? Porque aconteceu uma vez não significa que acontecerá novamente. Davi tinha uma forte tentação, se assim quisesse, de fazer exatamente como da primeira vez, acreditando que teria o mesmo resultado. Porém, na segunda oportunidade, na segunda batalha, não fez como da primeira vez, não atacou, pelo contrário, voltou a consultar o Senhor. O que é interessante imaginar, alguém que já aprendeu como, ainda pergunta sobre aquilo que aparentemente já sabe. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Davi está mostrando que o tempo não nos torna suficientes, que as vitórias não nos tornam suficientes, que as batalhas vencidas não nos tornam independentes. E ele volta e consulta ao Senhor. E aí Deus diz a ele: dessa vez, Davi, você não vai subir contra eles. Mesmo lugar, mesmo cenário, inimigos conhecidos, porém dessa vez a estratégia será diferente. Você dará a volta por torno e alcançará eles por trás, e ali eu entregarei ele a você. Você pode dizer um amém? Deus acabou de mudar a estratégia. Deus acabou de mudar o modus operandi, do nada Deus mudou tudo. E lembre-se que para Deus nada é impossível. Deus poderia fazer da mesma maneira, Deus poderia fazer da mesma forma, mas escolheu mudar. Só que só sabe a escolha de Deus nova quem continua perguntando a cada estação. Só conhece a vontade de Deus na sua totalidade quem volta para perguntar para Ele todos os dias. Posso te falar uma coisa? O ano mudou. Novas estratégias, novos planos, novas regras, novo jogo. Deus ainda é o mesmo, mas você precisa atualizar. Não toma decisão da mesma maneira que do ano passado, não se move da mesma maneira, não é a mesma forma, tudo novo. Volta para perguntar para Ele. Esquece que você já sabe, esquece tudo que você aprendeu, reseta tudo, volta para a presença dEle e diz: Deus, o que há de novo a ser feito? Quais são as novas decisões a se tomar? E aguarde a resposta. Mas não se mova pelo já sei, mas por aquilo que Ele tem para você a partir de agora. Lembre-se, o mesmo Deus, histórias distintas. Pode ser o mesmo cenário, os mesmos inimigos, mas talvez Deus tenha uma nova estratégia para você vencer a guerra agora. Eu acredito que eu não consigo ser mais didático do que dessa maneira. Não dá para ser mais didático do que dessa maneira. Mas preciso confessar para você que há um lugar da vida que se torna confortável, que é quando uma batalha é vencida. Uma batalha vencida é uma memória muito profunda gerada na nossa alma, de pensar que aquilo é uma receita infalível e que vai acontecer sempre da mesma forma. Entenda que esse temor, ele é necessário para que a nossa vida continue avançando. As maiores quedas não são no começo, são quando a vida está lá em cima. Os tombos mais assustadores não são aqueles que estão em baixa velocidade, mas aqueles que estão a muito rápido. Lembre-se, estava dando tudo muito certo, e
de repente você tenta reproduzir uma receita que deu certo ano passado e vai descobrir da pior maneira que talvez Deus mudou o vento, a estação, e agora é uma nova maneira de fazer. É interessante isso, olhar para a Bíblia e saber que ela nos antevê de quedas desnecessárias se a gente for atento aos sinais que ela nos declara. Davi ainda continua consultando a Deus, mesmo sendo o rei de Israel. A palavra para você é: não importa quão longe você vá, você ainda vai permanecer dependendo de Deus. Você ainda precisa do conselho, você ainda precisa da direção, você ainda vai precisar da resposta dele, porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é decidir sozinho. Todas as vezes que você decide sozinho, você colherá sozinho, e o impacto será sobre todos aqueles que estão à sua volta. Agora, quando você decide com Deus, quando você toma a decisão em conjunto, pode ter certeza que sempre vai levar você para o melhor lugar, para o centro da vontade dele. E nesse lugar vitórias não se perdem, nesse lugar conquistas não se esquecem, nesse lugar a nossa vida segue caminhando, crescendo, evoluindo, sem parar nenhum segundo. Eu quero que você compreenda o lugar que nós estamos agora. Nós estamos agora no final de 2025 gravando essa mensagem. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Essa mensagem está passando em 2026. O mês já é fevereiro. Mas eu quero te mostrar uma realidade. Agora, nesse exato momento, nos últimos dias de dezembro, algumas pessoas já desistiram de tudo, estão esperando só pela virada do ano. Sabe por que isso? Porque para algumas coisas a gente acredita que não tem mais tempo, não tem mais nem por que agora fazer diferente. É muito estranho o que eu vou te dizer, mas é uma realidade. Na rede social, a audiência de conteúdos como esse agora caiu mais de 30%. Sabe por quê? Porque as pessoas entendem que agora não adianta mais nem ouvir uma palavra, porque já não muda mais o que aconteceu. Sabe quando vão se recobrar os sentidos? Quando o ano virar. Quando começar janeiro e você olhar para a vida e dizer: não, eu quero fazer diferente. Só que é nessa janela de tempo onde a gente perde a atenção que muitas portas extraordinárias que Deus estava abrindo, a gente não entrou por elas. É exatamente nessa janela de tempo de desatenção onde a gente toma decisões precipitadas que não deveriam ser tomadas porque agimos na emoção, ou talvez por não levar a sério a vida como deveríamos levar. É nessa janela de tempo. O que eu quero que você compreenda é que para a nossa vida dar muito errado, a decisão não precisa ser tão errada. Pode ser só uma decisão pequena, desalinhada com a vontade de Deus. Mas a minha mãe dizia algo que me lembro até hoje: por onde passa um boi, passa uma boiada. Eu entendi isso com minha família, sabe? Precisei ver a dor na minha casa, precisei ver e colher junto daquilo. Então hoje, para qualquer coisa na vida, para qualquer tomada de decisão, eu preciso pedir a voz de Deus sobre mim. E eu quero que você entenda: não tenha vergonha de dizer que não consegue decidir sem uma resposta clara de Deus. Porque quando você não consegue decidir sozinho, você já tomou a melhor decisão primeiro, que é colocar Deus como prioridade para a resposta e a decisão que você precisa. Mas preciso te dizer que quando você assim o faz, você entra numa outra expectativa de realidade. Se antes você contava com o acaso, a partir da decisão que tomava sozinho, agora você conta com o plano perfeito de Deus para a sua vida. E o lugar que Ele aponta não é um lugar de frustração, não é um lugar de abandono, não é um lugar de tragédia. Não, é sempre para o centro da vontade dEle, a boa, perfeita e agradável vontade dEle.
Quando você decide sozinho, é a sua cabeça. Quando você decide com Ele, a eternidade ecoando através das suas ações. Quando você decide sozinho, a culpa é sua. Agora, quando você decide com Ele, a responsabilidade é dele. E nunca vi e nunca verei alguém que se deu mal porque decidiu de acordo com a vontade de Deus. Agora, eu preciso terminar. Davi estava indo muito bem. Davi estava fazendo tudo certo. Até o dia que ele ficou muito bom em vencer guerra. E descobriu que não precisava ir. Que já estava dando tão certo que nem precisava dele lá. E a Bíblia diz que nesse dia que ele não foi, no período onde os reis iam para a guerra, Israel sofreu uma grande derrota. Mas a derrota maior aconteceu no pátio do palácio. Ele olhou para uma mulher e a desejou de maneira diferente. O nome da mulher era Batseba. Não era para ele estar lá. Era para ele estar na guerra, na frente do exército. Não era para ele estar em casa, não era para ele estar no palácio, não era para ele estar arredando as cortinas da sua janela em direção ao... Não, era para ele estar na guerra. Que loucura imaginar que, por causa de um dia, uma história de repente precisa ser lembrada dessa maneira. Davi não só adulterou, Davi fez com que o marido dessa mulher fosse morto na guerra de maneira intencional. É um absurdo, mas não começou de outra maneira senão no dia que ele deveria ter consultado ao Senhor ao invés de ter ficado em casa. Na nossa vida é exatamente igual. Um barco muito grande não precisa de um leme tão grande. Um leme proporcionalmente é pequeno ao tamanho da embarcação, mas um grau que ele vira muda o destino do barco no final. Eu não sei você, mas eu quero viver a melhor estação e o melhor ano da minha vida agora em 2026. Eu quero tomar decisões sábias, eu quero fazer de acordo com a vontade de Deus, eu quero ter colheitas extraordinárias. E a única coisa que Deus me pede é: me pergunta antes de decidir. Irmão, pelo amor de Deus, será que eu sou meio tonto? A vida não é fácil demais para a gente andar tropicando toda hora? Será que não é tão simples que é a gente que complica tudo? Avisa quem está perto de você. É só perguntar. Verdade. Que bom que eu vi isso aqui. Porque dá para terminar já, porque falei tudo que precisava. Eu quero só que você entenda. Sabe, estamos entrando numa nova estação, e eu sei que é chato falar isso. Nova estação. Nova estação. Nova estação. Acabou de começar. Nova oportunidade. Reseta o game. Deixa o que ficou para trás. Agora, tudo você vai perguntar para o Senhor. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo aqui, um acordo entre nós agora. Vamos fazer um acordo. A partir de hoje, você não toma nenhuma decisão sem antes perguntar para o Senhor. Não, irmão, eu fiquei no vácuo, fiquei preocupado agora. Vamos de novo. Vamos fazer um acordo? A partir de hoje, você não move uma palha sem perguntar para Deus primeiro. Você não entra em negócio,
você não entra em sociedade, você não muda de trabalho, você não vai na casa Tudo que você for fazer, pergunta para o Senhor primeiro. Aí eu posso te dar uma garantia. Quer garantia? Todas as decisões que você tomar debaixo da vontade de Deus te levarão para o mesmo lugar, o centro da vontade dele. E nesse lugar você será protegido, guardado, liberto, e nada vai conseguir atrapalhar a vontade de Deus sobre a sua vida. E eu tenho uma boa notícia para aqueles que se movem debaixo da direção clara de Deus: não se atrasam, não perdem o caminho, não se desgovernam na história, porque aquilo que para um demorou 40 anos, para quem está debaixo da vontade de Deus, ouvindo e obedecendo, em dias vai acontecer. Amém. Aleluia. A boa notícia é que se você não quer decidir sozinho, você já tomou uma decisão inteligente. Se você não quer decidir sozinho, já mostra que você está num outro nível da vida. Você já descobriu que sem ele não dá, que a decisão mais inteligente sempre vem dele, que você não é suficiente longe dele, que a melhor palavra e o melhor conselho sempre virá dele. Que por mais longe, que por mais inteligente que você seja, ou mais longe que você tenha ido, você sempre vai depender do Senhor. E é isso que vai livrar você de quedas, tropeços, e levará você para uma vida extraordinária na presença dele. Jesus, eu quero isso para minha vida. Não deixa eu perdido, Senhor. Sacode a estrutura. Meu Deus, se precisar, manda um Natan na minha cola, Jesus, para mostrar que eu preciso convergir o caminho, que eu não posso seguir caminhando nessa direção, porque, Senhor, eu entendo, eu não consigo nada sem a tua presença. Fala, meu lindo, minha linda. Meu Deus do céu, que susto! Nós estamos em Joinville, minha cidade. Todos os meses o Mentoria de Vida é gravado aqui de maneira gratuita, e em breve nós vamos receber você de qualquer lugar do Brasil que quiser vir participar da nossa gravação. Mas agora eu quero te convidar para uma palavra extraordinária. É muito mais do que apenas uma instrução, mas uma convocação para você assumir uma postura. E eu tenho certeza que quando você assumir a sua autoridade espiritual, muita coisa que está quebrado na sua casa será consertado, muita coisa que se perdeu será achado, e no nome de Jesus, esse ano será o melhor ano da sua casa, da sua família, da sua história. Porque quando nós assumimos a autoridade espiritual do nosso lar, da nossa empresa, dos nossos negócios, então nós tomamos uma posição, e neutralidade é decidir, mas nós não seremos neutros. Amém? Antes de nós irmos para a mensagem, algo muito importante. O Mentoria de Vida conta com o apoio da Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa para proteção veicular. E eu tenho muita alegria de falar deles, porque por causa deles, esse projeto é feito de maneira gratuita e abençoa milhares de pessoas. Então, se você precisa de proteção veicular, você pode contar com eles. E porque você está nesse vídeo, você pode chamar eles direto no WhatsApp, e o link está na descrição dessa mensagem. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte agora, comenta, compartilha, e vamos para a mensagem. Olha,
Entenda bem o que eu vou dizer. Algumas coisas nós atribuímos à figura masculina como o único responsável. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre o sacerdócio da casa, nós entendemos que essa responsabilidade, ela é do homem. Mas sabe o que é uma coisa interessante? E não me leve a mal os homens que estão aqui agora me ouvindo, ou você que talvez vai ouvir durante essa palavra quando for ao ar. Mais de 70% do conteúdo de qualidade da internet, e quando eu digo conteúdo de qualidade, eu estou tirando memes, eu estou tirando virais, mas estou falando sobre palavra, mensagens, conteúdos que edificam, são assistidos por mulheres. Mais de 70% do consumo de conteúdos de qualidade da internet são assistidos pelas mulheres. Então, se você é uma mulher e está me ouvindo agora, eu quero dizer que por causa sua, muitas famílias ainda não caíram. Por causa de você que não desistiu de dobrar os joelhos pela sua casa, a sua família ainda está de pé. Por causa de você que ainda pega pela mão e leva para a presença de Deus os seus filhos, por causa sua, a sua família ainda está de pé. E eu quero declarar já no começo dessa palavra que a sua autoridade e a sua fé não será desmerecida, mas Deus vai usar você como uma ferramenta poderosa na sua casa, e por sua causa os seus filhos serão resgatados, o seu esposo será salvo para a glória de Deus, e a sua casa não irá desmoronar. Amém? Se tiver alguma mulher perto de você, diga: por causa sua. Isso é uma coisa interessante, porque na minha casa, o meu papai, o meu pai, ele só foi salvo porque a minha mãe não desistiu de orar por ele. Minha mãe tinha todos os motivos para desistir, mas ela não desistiu. E sabe, de fato essa é uma realidade inegável. Quando você vê as mulheres da Bíblia, quando você vê Esther, quando você vê Ruth, quando você vê Noemi, quando você vê Marta, quando você vê Maria, quando você vê Dorcas, você olha essas mulheres e você diz: uau, há uma coisa diferente nelas. Mas eu não queria, obviamente, sabendo que essa é a realidade, eu não queria chover no molhado e pregar apenas para mulheres hoje. Então eu quero que no começo dessa mensagem, se você é mulher, obrigue o seu marido a assistir. Mande para ele e diga: no final você vai ganhar um prêmio. Entendeu? Se você mandar o print do vídeo assistido até o final, você vai ganhar uma recompensa. Amém. 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 Eu gostaria de receber essa mensagem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. E hoje a gente vai resolver esse problema. Amém? Amém. Primeiro Reis, capítulo 18, verso 21 diz: e chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vocês vão cochear entre duas opiniões? Olha só, em quanto tempo vocês vão ficar em cima do muro? Em quanto tempo? Aí Elias diz: se o Senhor é Deus, segue Ele. Se o Senhor é Deus, siga Ele. Agora, se é Baal, então siga Baal. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo aqui. O governo desse período onde Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul, havia um governo de um homem mau chamado Acabe. Acabe e sua mulher chamada Jezabel. E sabe qual é a coisa mais estranha? É porque eles não aboliram o culto ao Deus de Israel. Não, eles não fizeram isso. Eles apenas adicionaram Baal. E a pior coisa que pode acontecer é quando você adiciona algo aonde não pode ser acrescentado absolutamente nada. Então, como a estratégia ela é maligna, não é tirado o Deus de Israel,
mas é acrescentado Baal. E isso em algum momento vai gerar uma neutralidade, porque você já não sabe mais no que você acredita. Você já não sabe mais naquilo que você crê. Então em algum momento você está orando para Baal, em outro momento você está orando para o Deus de Israel. Não me deixa perdido aqui agora no que eu vou falar. Se eu tiver algo falando muito errado, muito estranho, você pode me consertar, você pode me corrigir. Mas tem gente que acredita em Deus e acredita em outras coisas. Tem gente que está com a fé em Cristo, mas tem a fé em outras coisas também. E eu poderia enumerar elas. Eu poderia falar da quantidade de coisas espirituais que você faz para associar a sua fé em Deus, porque na sua cabeça não é suficiente o que Deus vai fazer, ou o que Deus tem poder para realizar. Eu vou falar mais uma coisa. Disse alguns dias atrás e falo novamente: nós somos a geração que aprendeu a falar que somos espiritualizados. Ah não, eu sou espiritualizado, eu acredito em Deus, mas eu também vejo o horóscopo, eu acredito, mas sabe, né? A gente que é sagitário, a gente é assim, né? E eu faço isso, e eu leio tal coisa, e eu busco outras ferramentas, e eu estou indo em tantas coisas, eu estou, sabe? E aí o que eu amo é porque Elias vem dizer: deixa eu te falar uma coisa, então escolhe o que você quer. E sabe o que Deus está fazendo aqui através de Elias? Havia uma seca há 3 anos naquele lugar. Havia uma seca de 3 anos. E havia uma coisa que a gente não pode ignorar: Baal era o Deus da colheita. Baal era o Deus das chuvas. E durante 3 anos não chove naquela terra. Então ele está dizendo: escolhe o que vocês querem. Vocês querem Baal? Então continua orando para Baal. Mas vocês vão ficar mais quanto tempo sem chuva nessa terra? Então continue buscando por Baal. E quanto tempo mais vocês vão ficar sem colher? Ou então escolham o Deus de Israel. Em outras palavras, ele estava dizendo: e aí vocês vão ver a chuva cair do céu, vocês vão ver o fogo descer do céu, vocês terão colheitas extraordinárias, vocês vão ver milagres extraordinários. Ou então vocês ficam aonde estão. E quem fica na neutralidade já escolheu pela inércia. E aí eu quero que você chame a responsabilidade para sua casa. O que você coloca dentro da sua casa? O que você coloca na frente dos seus filhos? Qual é a fé que você manifesta? No que você crê de verdade? O que você tem feito? Aonde você tem depositado a sua fé? Porque eu posso falar em muitas coisas aqui. Eu posso falar em Baal, mas eu posso falar nas pesquisas, eu posso falar na televisão. Que é onde você coloca a sua fé. Aonde você divide aquilo que você crê. Você vem domingo na igreja e a palavra é de esperança, e você se alimenta daquela palavra e sai com combustível, cheio do poder de Deus. Mas quando chega segunda-feira, você começa a consumir outras coisas, e aquilo também é você depositando a sua fé naquilo que não é extraordinário, sobrenatural. É você tentando colocar a lógica permeando a fé do extraordinário. E essa é a grande questão. Enquanto nós estivermos cocheando a nossa mente em várias coisas, nós não chegaremos a lugar nenhum. E eu preciso dizer para você que a coisa mais poderosa que o inimigo tem contra a nossa vida é uma ferramenta chamada dúvida. E a dúvida só nasce quando a gente divide a nossa fé. A dúvida só se estabelece quando a gente coloca os nossos olhos na frente de muitas expectativas. Deus está dizendo que vai fazer, mas as pesquisas dizem que é o pior ano para você colher. Sabe o que é uma coisa absurda? É que eu comecei esse ano debaixo de uma palavra: esse é o ano da colheita. Bom, o ano da colheita tem menos dias. O ano da colheita, fevereiro, acaba em 28. O ano da colheita tem eleição. O ano da colheita tem Copa do Mundo. E todo mundo está dizendo: é o pior ano do mundo. E eu quero dizer para você, na minha fé, é o melhor ano da nossa história. É o ano da maior colheita da nossa vida. É o ano que Deus não vai precisar de 365 dias para fazer o que em um mês Ele vai ter poder para fazer, porque Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. Aí, bom,
a palavra e eu começo a entender que a seca não começou por causa da meteorologia. A seca começou por causa do coração do povo. Às vezes nós não estamos colhendo porque a seca está aqui dentro. Deus está fazendo, Deus está agindo, mas aqui dentro nós estamos vivendo uma seca absurda. Porque nós ainda estamos com a nossa fé minada, nós ainda estamos dividindo a nossa fé, nós ainda estamos acreditando em mais um monte de coisa. Eu vou falar uma coisa interessante para você. Se você abrir o TikTok agora, vai ter live de tudo quanto é tipo de coisa. Vai ter live de gente lendo carta, vai ter live de gente jogando tarô e búzios e lendo não sei o que da mão, e o outro fazendo o que, e tá todo mundo cobrando, tá? Só para você saber, não tem nada de graça. E eu não quero acreditar que tem gente que consegue ouvir uma pregação do Evangelho e minutos depois está tentando saber o que as cartas dizem. Eu não consigo acreditar em alguém que faz o devocional de manhã cedo e antes de sair do trabalho abre o horóscopo para ver se está combinando com aquilo que Deus tem para você. Eu nunca falei tão escancarado, mas eu preciso rapidamente dizer isso para você, porque enquanto você não se posicionar, a seca vai continuar. Sabe, mentoria de vida é bom para isso. A quinta-feira é uma galera que quer assistir de verdade o negócio. Já assistiu o segundo, uma mensagem de ânimo, foi empolgado, mas a quinta-feira é faca na caveira. A mensagem do mentoria de vida, eu preciso olhar nos teus olhos e não ser um evangelista agora, mas ser alguém que vai te ajudar a escapar das secas da vida. E aí eu preciso te falar o que Elias fez. Elias liberou essa palavra. Então Elias começou o processo para viver de novo a chuva que cairia naquela terra. Você já conhece a história? A Bíblia diz que Elias desafiou os profetas de Baal e de Azerá. 400 de um lado, 450 de outro. Subiu ao Monte Carmelo. Se você já leu a história, sabe do que eu estou falando. Então a palavra de Deus vai dizer que ele começa a desafiar aqueles homens, para que então eles orassem a Baal e que o fogo descesse no altar. E eu não preciso me prolongar para dizer que Baal não fez nada. Fala para quem está perto de você, diga: Baal não faz nada. Não, fala com vontade, diga: Baal não faz nada. Agora declare: porém Deus pode tudo. Aleluia. Ele pode tudo. Aleluia. Só que é interessante a maneira com que Elias faz. Imagino, Elias, ele tem uma característica um tanto quanto debochado, porque quando ele chega no caso da sua vez de orar para que o fogo desça, ele pede para que seja encharcado de água. Só que tem um porém: a água é o item mais precioso daquele tempo. Ele está chamando para um desperdício que nada é mais irritante do que alguém aonde está em uma terra sem chover 3 anos, joga água para cair para lugar nenhum. Já parou para pensar, André, que o Elias é vida louca de um nível assustador? Sabe o que é isso? Quem tem autoridade espiritual se move de uma maneira extraordinária. Tem fé para falar o que ninguém tem coragem, tem fé para se mover para milagres que ninguém já ora mais, tem fé para declarar sobre cura, tem fé para declarar sobre os filhos, tem fé para declarar sobre a família. Pode estar tudo seco há muito tempo, e ele vai dizer: usa o tanto de água que tem agora, só para vocês verem que quando Deus fizer, vai ser tão absurdo que se não tiver água, estou parafraseando, não vai pegar fogo no altar, vai pegar fogo na terra inteira. Então coloca água para limitar. E a Bíblia diz que eles lançaram água em cima do altar que Elias consertou. Eu não posso sair daqui agora. Elias consertou o altar.
Não adianta ter autoridade espiritual se você não ter práticas espirituais. Não é só sobre o que você fala, é sobre o que você faz. Não é só o que você fala, é a maneira que você governa, é a maneira que você administra a sua casa, é como você coloca as coisas no seu devido lugar. Não dá para ter autoridade espiritual se o nosso altar está quebrado. Não dá para ter autoridade sobre a nossa família se o nosso altar está quebrado. Não dá para ter autoridade espiritual sobre os seus filhos se o seu altar está quebrado. Eu preciso ser sincero com você. Não adianta declamar o Salmo 23 se o Senhor nunca foi o seu pastor de verdade. É só a simplicidade do termo. Mas eu vejo isso acontecer. Gente em devaneio, desejando pela mudança de alguém, sendo que o primeiro que precisava de mudança era ela, era ele. Quantos de vocês já viram isso? Não é em casa, não é na sua casa, amém? Mas você mandando o seu filho parar de fazer aquilo que você é viciado também. Você mandando o seu filho não falar aquilo que você não consegue parar de falar. Você mandando o seu filho não fazer aquilo que você não consegue parar de fazer. Você falando de maneira incrível aquilo que você não consegue viver na sua vida pessoal. A autoridade espiritual, ou essa posição espiritual, não é qualquer um que pode declarar, não é qualquer um que pode desafiar os profetas de Baal, não é qualquer um que pode desafiar os profetas de Azerá, a não ser que você, aqui dentro, o seu altar esteja consertado. Então assumir uma posição espiritual não é só sobre governar a tua família, é sobre colocar em ordem aquilo que está dentro de você primeiro. É sobre, colocar um foco na sua fé única e exclusivamente em Jesus primeiro. E essa talvez seja uma das palavras mais importantes para o seu 2026. E que bom que agora no começo do ano, porque se você entender isso, você muda o roteiro e o destino da sua casa para sempre. Você vai ouvir essa mensagem e altares serão destruídos e altares novos serão edificados dentro de você, dentro da sua casa, no seu casamento, na presença dos seus filhos, serão edificados. E aí então, eu preciso te dizer que há uma consequência de uma autoridade espiritual genuína: o fogo vai descer. Ah não, 3 irmãos disseram aleluia desse. Não, vamos de novo. Se a sua autoridade espiritual for genuína, o fogo vai descer na sua casa. Eu preciso te dizer uma parada, irmão. Quando o fogo descer na sua casa, irmão, vai sair demônio pulando pela janela, desesperado, que nunca mais vai ter autoridade sobre os teus filhos, nunca mais vai ter autoridade sobre o seu casamento, não vai ter mais autoridade dentro da sua casa. Se o fogo descer, a Bíblia diz que o fogo de Deus, ele é consumidor, ele consome. A Bíblia vai dizer que quando lançaram água e o fogo desceu, o fogo lambeu a água. Não, você não pegou, eu vou fazer de novo. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu consigo imaginar o Elias aqui, ó. Molharam tudo, o altar está consertado. Acabe aqui. Irmão, Elias falou: Deus, seguinte, agora ou é fogo ou é fogo. E a Bíblia diz que o fogo desceu e lambeu a água, o sacrifício que estava no altar, e todos ficaram espantados. Muito obrigado, irmão, pelo apoio. Eu quero declarar no nome de Jesus que a seca que havia na sua casa vai acabar, que a chuva dos céus vai descer, mas antes a sua autoridade espiritual será restaurada, o seu altar será restaurado, e antes da água o fogo.
e o fogo vai consumir aquilo que não serve, aquilo que te atrapalha, aquilo que não presta, e a água vai regar a sua terra para a maior colheita da sua vida. E aquilo que fazia tempo que os seus olhos não viam, os seus olhos vão ver. Você vai ver os seus filhos chorando na presença de Deus, você vai ver o seu casamento restaurado, você vai ver a sua família na presença do Senhor. Você vai ver. Mas é algo que você precisa tomar uma decisão. Eu escrevi algumas coisas aqui e eu acho que eu nem vou conseguir falar. Não adianta. O que era para ser falado já foi dito. Assuma a autoridade espiritual da sua casa. Coloque as coisas em ordem. Tire as coisas que não servem. Coloque Jesus no centro da sua casa. Coloque Ele como prioridade da sua família. Não divida a sua fé. Não divida as suas convicções. Estabeleça limites. E você vai ver que uma autoridade espiritual legítima faz fogo descer do céu, chuva cair sobre a terra e a seca acabar na sua casa. Nesse momento agora, existem milhares de famílias que estão vivendo a maior seca da história. Alguns sentem que é a ausência de felicidade e alegria. E enquanto nós estamos aqui gravando essa série, tem gente tentando encontrar essa alegria agora. Vão ter por um minuto, mas quando voltarem para suas casas, a seca ainda estará lá. Nenhuma flor terá brotado, nenhuma árvore terá mexido uma folha. Tudo estará no devido lugar, porque quem está cocheando em dois pensamentos permanece na seca, que é uma vida sem Deus. Pois então, lindo, eu quero declarar que a seca está acabando. Não, você vai receber essa palavra. A sua autoridade espiritual está sendo legitimada pelo Senhor hoje. Coisas que estavam quebradas serão consertadas na sua casa. A sua fé que estava dividida será unificada em Cristo Jesus. Aleluia. 2026 não será um ano de seca como 2025, como 2024, como 2023. Eu vou falar de novo. 2026 não será um ano de seca como foi 2025, talvez para sua história. 2026 será um ano aonde a chuva dos céus cairá sobre a sua casa, cairá sobre a sua família, e aquilo que estava seco no pó voltará a florescer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eis que eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Os seus olhos ainda não podem ver. Aleluia. Farei florescer no meio do deserto. Deus, em nome de Jesus, começa essa boa obra em nós, Pai. Nossa fé está sendo direcionada, apontada somente para o Senhor. Jesus, resgata a nossa casa agora, resgata os nossos filhos, resgata a nossa família, nosso casamento, nos faz ver aonde a nossa fé está dividida, porque hoje os nossos olhos estão se voltando somente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Jesus, inaugura uma nova estação na nossa casa, inaugura uma nova estação na nossa família. Senhor, hoje nos dá visão para entender aonde estão os altares que precisam ser destruídos e nos coloca no centro da Tua vontade, para que apenas o altar que glorifica o Teu nome seja estabelecido e nunca mais tocado na nossa família. Em nome de Jesus, hoje nós resgatamos a autoridade espiritual sobre a nossa casa. A neutralidade acabou, o tempo de neutralidade ficou para trás. Nós não somos outra realidade senão seguidores de Cristo.
amamos a tua palavra, amamos o teu nome, e sobre o Senhor depositamos